Olá, galerinha! Bom, a partir de hoje nós teremos uma série de vídeos em que eu vou apresentar algumas dicas para vocês, algumas informações a respeito dos textos narrativos, né? Que é o tipo de texto que nós estamos estudando durante o segundo bimestre. Então, hoje a dica será sobre tipos de narrador. Vamos lá? Primeiro tipo de narrador, então, que eu vou abordar aqui é o narrador personagem. Nós vamos ver aqui narrador personagem e narrador observador. O narrador personagem é aquele que narra a história em primeira pessoa, ou seja, ele participa daquela narrativa, ele é também um personagem, ok? Então, eu trouxe um exemplo aqui em que o narrador é do tipo personagem. Uma lição de vida. Lembro-me de uma manhã em que descobri um casulo na casca de uma árvore, no momento em que a borboleta rompia o invólucro e se preparava para sair. Esperei algum tempo, mas estava demorando muito e eu tinha pressa. Irritado e impaciente, curvei-me e comecei a esquentá-lo com meu hálito. E o milagre começou a acontecer diante de mim, num ritmo muito mais rápido que o natural. O invólucro se abriu e a borboleta saiu, arrastando-se. Nunca hei de esquecer o horror que senti. Suas asas ainda não estavam abertas e todo o seu corpinho tremia, no esforço para desdobrá-las. Curvado por cima dela, eu a ajudava com meu hálito. Em vão. Era necessária uma paciente manutenção e o desenrolar das asas devia ser feito lentamente ao sol. Agora era tarde demais. Meu sopro obrigava a borboleta a se mostrar, antes do tempo, toda amarrotada. Ela se agitou desesperada e, alguns segundos depois, morreu na palma da minha mão. Acho que aquele pequeno cadáver é o peso maior que tenho na consciência. Hoje, entendo bem isso. É um pecado mortal forçar as grandes leis. Não devemos nos apressar, nem ficar impacientes, mas seguir confiantes o ritmo eterno. Eu destaquei algumas expressões, vocês devem ter percebido isso. Para quê? Para mostrar que o texto nos dá dicas. Então, aqui, como é que a gente vai perceber que o narrador é um personagem, que ele faz parte da história? Sempre que a gente encontrar termos que indiquem que a pessoa está falando de algo que aconteceu com ela mesma, a gente vai poder deduzir que o narrador, no caso, será narrador personagem. Então, olha só, ele fala: lembro-me, descobri, esperei, eu tinha pressa, curvei-me e comecei a esquentá-lo. Senti, eu a ajudava. Vocês percebem que ele vai indicando coisas que aconteceram com ele e que isso fica bem nítido na escrita? Então, se vocês encontrarem termos como esses aí, principalmente o pronome eu, então você pode ter certeza de que o narrador presente nessa história será narrador personagem, ok? Ele vai contar algo que aconteceu com ele mesmo. Então, fiquem atentos a isso para não errar mais nas próximas atividades, tá? E agora nós veremos um exemplo em que aparece o narrador observador. Narrador observador faz o quê? Ele conta a história em terceira pessoa, ou seja, ele conta algo que aconteceu com outra pessoa. Como o próprio nome já diz, ele observa, né, uma situação e relata ao leitor. Então vamos ao exemplo. Eu peguei só um trechinho, tá, do texto O Dia que Virou um Dia, de Diógenes D'Arcy, e destaquei, assim como fiz no primeiro exemplo, destaquei alguns trechinhos aqui, algumas expressões que nos dão as dicas necessárias, tá bom? Para a nossa análise. O dia que virou um dia. Os primeiros raios de sol, brandos como um leve toque, anunciam um novo dia de uma preguiçosa segunda-feira. Maria acorda, ingere algum pão e café, despede-se da família e se põe a caminhar em direção ao ponto de ônibus. Não tão longe dela, José executa as mesmas ações, porém, não se sabe se desperdiçou os mesmos momentos de adeus. Maria cumpre mais uma jornada de trabalho e, cansada, roga a volta a casa. Entra então em uma lotação, cujos passageiros a rotina fez conhecer. José, bandido inveterado, passa o mesmo dia a caminhar, tramar e agir. Todavia, finda-se a data para ele também, e, não estando satisfeito com as finanças adquiridas, envolve-se em dantescos pensamentos. Gente, então, como eu disse, esse é um trechinho de um texto, né? O restante da narrativa conta aí que José era um assaltante e ele faz um assalto aí à lotação em que Maria estava, a faz de refém e no final os dois acabam morrendo, tá? Olha só, vamos ao que interessa aqui pra gente.
O narrador dessa história está contando algo que aconteceu com ele ou que aconteceu com outra pessoa? O narrador aqui conta algo que aconteceu com outra pessoa, né? No caso, ele fala que ele cita os personagens Maria e José. Então, se ele está contando algo que aconteceu com terceiros, é um narrador observador. Deu para perceber, gente, a diferença? Então, eu espero que tenha ficado claro, ok? Eu postei uma nova atividade, né? E agora vocês vão poder aplicar os seus conhecimentos aí nas próximas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e na próxima aula nós nos veremos novamente, ok? Tchau, tchau!